Fala guiqueiros, fala pupeiros, mais um vídeo de quitute, de receitas, de comida, pra você que come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 1 milhão. Eu te amo 1.000 milhões. Uau! De pães francês, você que é fanático, ama, tem um crush pelo pão francês, você que come no almoço, no café da manhã, no jantar, na madrugada, quando você tá com aquela fome de madrugada, sabe? E vai lá, coloca um queijo, uma mortadela, etc. Hoje, sim, a receita é pão francês. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Dá pra comparar pão francês feito em casa e na padaria? Não dá, porque na padaria tem instrumentos específicos, tem alguns ingredientes específicos, mas dá sim pra fazer pão francês em casa e fica gostoso, fica crocante, saboroso. Para começar essa receita, eu coloquei uma xícara de chá de água bem gelada, muito gelada, um sachê, 10 gramas de fermento biológico seco, vocês podem usar o fresco também, e uma colher de chá de açúcar. Depois é colocar 3 xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga e eu vou colocar agora uma colher de chá de sal. Tem que colocar junto com a farinha, porque se colocar junto com o fermento vai queimar o fermento. Depois de solvado, a gente vai transferir para um bowl e vocês podem cobrir com papel filme. Dizem que é melhor cobrir com papel filme porque não deixa que crie películas e faça a massa ficar mais quebradiça por cima, sabe? Ou vocês podem cobrir com pano úmido, mas o mais aconselhável é vocês usarem papel filme. Vocês vão esperar crescer durante umas 2 horas e depois eu vou mostrar o processo para vocês, porque se vocês quiserem pão francês, vocês vão ter que abrir com rolo. E se vocês quiserem hambúrguer de pão francês, só fazer bolinhas e esperar crescer mais. Isso também acontece com pão francês. Você, depois de enrolar, tem que colocar na assadeira e esperar crescer mais. Mas eu vou mostrar isso depois. Para fazer um pão francês, a gente vai ter que pegar uma bolinha. Vou pegar um pouquinho aqui da massa. A gente vai fazer uma bola. E nessa bola a gente vai achatar com o rolo de macarrão. Primeira tentativa. Ter paciência, que a vida é feita de paciência. E vamos aqui com calma. Tem que achatar a massa, com paciência. Vamos achatar aqui a massa. Mas eu vou achatar só um pouquinho para mostrar para vocês como a massa tem que ficar, tá? Então, agora é o momento que eu vou enrolar a massa no formato de pão francês, sim. Porque pão francês, ele é enrolado. Então a gente vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando e vai enrolando. E eu vou colocar isso aqui na forma. Então ele vai ficar basicamente assim, Vai ficar basicamente assim. Eu agora vou fazer mais um. E agora depois eu vou mostrar para vocês o resultado de como vai ficar o pão francês e o pão de hambúrguer francês. E depois de pronto aqui eu enrolei os pães franceses. Ele fica assim mesmo antes de ir pro forno. E aqui estão os pães do hambúrguer. Eu vou dar uma dica para vocês que é assim. Antes de colocar os pães no forno, vocês têm que esquentar o forno durante meia hora ou 1 hora em temperatura máxima, ou seja, mais de 200 graus. Antes de colocar no forno, eu vou borrifar
os pães com água gelada. Por quê? Porque é água gelada borrifada que vai dar aquela casquinha crocante nos pães. Eu também vou colocar gergelim, é opcional, ninguém é obrigado a colocar gergelim. Depois eu vou mostrar a vocês e vai demorar no forno uns 20 minutos. E se vocês quiserem deixar mesmo no formato do pão francês, que tem aquele corte no meio, depois de crescer aqui na forma, vocês podem com gilete novo, é claro, ou com a faca bem afiada, fazer o corte. Eu vou mostrar para vocês depois quando crescer mais, porque depois de enrolar tem que deixar crescer por mais de 1 hora. Ele vai duplicar o tamanho do pão e vou mostrar para vocês depois essa magia da cozinha. E uma outra dica que eu daria a vocês é que é importante para deixar o pão mais crocante, porque nas padarias os pães, quando você coloca no forno, tem um vapor. Então no forno de casa é importante vocês colocarem água em 2 formas embaixo, na parte de baixo, e quando for ligar o forno já deixar esquentando para sair todo o vapor, pro vapor da água ir no pão. Essa dica é essencial para o seu pão ficar crocante. Depois da massa crescer, eu coloquei por cima gergelim, é opcional, se vocês não gostarem não coloquem. E eu fiz esse corte do pão francês, o clássico corte. E agora está na hora da gente colocar essa maravilha no forno, que já está quase 1 hora, com uma forma embaixo com água já para dar o vapor. 20 minutinhos, mas é bom vocês ficarem de olho e borrifar a água e esperar com paciência e amor. Depois do forno já fica assim, nessa cor, tem que dourar. Depois de uns 20 minutos já fica nesse formato assim. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de pão francês. Não se esqueçam de se inscrever no YouTube, de ativar o sininho, de comentar, de curtir, de compartilhar, que eu sempre digo, essa corrente maravilhosa do mundo geek e dos quitutes, das receitas, com seus amigos e familiares. Não se esqueça também, página no Facebook, Twitter, Instagram, tudo com o mesmo nome, o Mundo Geek na Cozinha, e sim, um novo projeto, o nosso podcast Sala de Cinema, que está em todos os streamings e no YouTube também. Então eu espero que vocês tenham gostado, façam. E se vocês fizerem essa receita, não se esqueçam de mandar no direct esses quitutes